Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Depois de uma oração dessa, a gente fica até mais à vontade para ministrar. Quero louvar Deus pela vida do pastor Adriano. Deus abençoe o pastor Adriano, um grande amigo, uma pessoa que nós aprendemos a admirar por quem ele é e por aquilo que está no coração dele. Ele e a sua família. Estivemos aqui há 2 anos atrás, como a pastora Marineide disse. Ficamos encantados com aquilo que nós pudemos ver. E é bom saber que a obra ela está sendo feita, está de forma crescente. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. E é uma alegria para nós poder estar aqui. Participamos da CTE e não podemos recusar o convite do pastor Adriano para estar aqui, né? Juntou a sede com a vontade de beber água e aí deu certo. Ficamos felizes em conhecer os irmãos, né? Até o final, até quando eu ir embora, eu vou conseguir gravar o nome. É Aramis. Arami, sim. Afirmação, Arami, sim. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos trazer uma palavra nesse momento tão especial, culto de Santa Ceia. Eu gostaria de trazer uma palavra oportuna para o nosso coração nessa noite. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler Salmo de número 51, é um salmo bastante conhecido, Salmo de Davi. Nós vamos ler do verso de número 1 ao 4, e depois nós leremos também o verso de número 12. Aleluia. Como o pastor Adriano disse, nós presidimos a nossa convenção ali, norte de Minas e o sudoeste de Minas também. E Deus tem nos abençoado. Esse ano vamos entregar 4 anos de liderança. Estamos orando para que Deus possa levantar um novo líder, melhor do que nós, lógico. Nós deixamos muito a desejar, queríamos fazer muitas coisas, mas oramos para que Deus possa levantar alguém para continuar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quem achou aí Salmo 51, versículo 1 ao 4, pode dizer um amém. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. E puro quando julgas. Versículo de número 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu quero iniciar, irmãos, trazendo para a nossa meditação nessa noite a história de Davi. O tema dessa ministração rápida será os roubadores de alegria, ou não perca a sua alegria. Davi, como todos nós sabemos, ele foi um dos 7 filhos de Jessé. Jessé foi descendente da tribo de Judá. Davi matou um leão, Davi matou um urso, defendendo as ovelhas do seu pai. Davi matou um gigante em combate, um gigante de quase 3 metros de altura. Davi se tornou o 2º rei de Israel. Davi se tornou famoso por aquilo que ele fez e por aquilo que ele conquistou. Davi trouxe paz à nação de Israel no seu reinado. E Davi recebeu um título que nenhum homem recebeu até então. Davi recebeu o título de um homem segundo o coração de Deus. Eu quero trazer e chamar a atenção dos irmãos para o fato da história da vida de Davi. Quem foi Davi? Davi foi um homem extremamente feliz. Já que nós estamos falando sobre os roubadores de alegria, e muitas vezes isso acontece com a nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, nós nunca vamos ter momentos de tristeza, nós nunca vamos ter momentos de decepção, de desilusão. Mas isso é um erro, porque muitas vezes acontecem situações na nossa vida para nos tirar a alegria. Muitas vezes o diabo coloca roubadores de alegria no nosso caminho. E nós vamos aprender um pouco sobre isso, trazendo a história de Davi como essência. Davi foi um homem muito feliz, Davi viveu o êxtase da sua vida, Davi viveu o êxtase da alegria incontida no seu coração. Mas houve um momento na vida de Davi que Davi se encontrou mergulhado em uma tristeza profunda, em uma amargura de alma sem precedentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz
No Salmo de número 51, versículo 12, que nós lemos, lá diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Se Davi está pedindo para Deus para tornar a dar a alegria da salvação, é porque ele havia perdido essa alegria. E aí nós nos perguntamos, ao longo da história da vida de Davi, que nos deixa grandes exemplos, nós nos fazemos algumas perguntas: aonde está o homem com alegria incontida, que dançou na presença de Deus, trazendo a arca da aliança para Jerusalém? Davi, ele tinha uma alegria incontida no seu coração, e Davi não precisava de grandes coisas para se alegrar na presença de Deus. Às vezes nós precisamos de algo grande para se alegrar, nós precisamos de algo muito grande para nos alegrar. Davi era um homem feliz. Às vezes precisamos comprar uma casa nova para nos alegrarmos, às vezes precisamos trocar um carro para nos alegrarmos, às vezes precisamos de uma conquista pessoal ou de alguém da família para nos alegrarmos, mas Davi não precisava disso. Davi era um homem feliz, e o fato de trazer a arca da aliança, que esteve há 20 anos na casa de Abinadab, depois mais 3 meses na casa de Obed-edom, foi o suficiente para Davi se alegrar na presença de Deus. E o texto diz em 2 Samuel 6, versículo 14, que Davi se alegrou, Davi dançou de alegria na presença do Senhor, quando a arca da aliança estava entrando em Jerusalém. Mas nós perguntamos: onde está o homem? Onde está a alegria desse homem? Que no Salmo 122, versículo de número 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi, ele era feliz. Davi, ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Não é porque ele era ministro de louvor, não é porque ele tinha que tocar no altar, não é porque ele tinha que fazer parte da mídia da igreja, não é porque ele tinha que cantar no coral, não é porque ele tinha que mostrar sua roupa nova. Davi se alegrava em estar, em ir para a casa de Deus, porque era uma essência que ele tinha de adorador nato. Davi era um adorador nato. E aí nós perguntamos: onde está o homem? Onde está a alegria na adoração do homem? Que já dizia: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma, ela suspira por ti. Davi era um homem adorador por excelência. Davi escreveu mais de 50% dos salmos da Bíblia, mais 73 salmos. Onde está a alegria desse homem, a adoração desse homem que dizia: olha, assim como a corça anseia por águas, assim também o meu espírito anseia por ti. Davi havia perdido a alegria, Davi havia perdido a alegria da sua salvação. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo de número 23, que Davi tinha tamanha unção, de alegria, de autoridade, que quando ele dedilhava a harpa, os espíritos malignos saíam da vida de Saul. Era um homem cheio da presença de Deus, era um homem cheio da autoridade, da unção do Espírito Santo. Mas onde estava esse homem agora? Estava mergulhado em uma crise de depressão, estava mergulhado em uma tristeza profunda, na qual ele escreve no anseio da sua alma: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Eu pergunto para você nessa noite: será que você tem vivido essa alegria incontida no seu coração? Será que você tem sorrido para as paredes, independente do momento que você vive? Será que você tem tido prazer em fazer algo para o Senhor? Ou será que você tem feito aquilo por obrigação? Será que você tem prazer em se arrumar, colocar a melhor roupa, colocar o seu melhor perfume para vir adorar ao Senhor? Ou será que tem sido uma coisa robótica, mecânica? Será que nós temos vivido esta alegria de servir ao Senhor? Existem alguns roubadores de alegria que eu quero compartilhar com você nessa noite. Mas antes, o que é alegria? Alegria é um estado de vida, alegria é satisfação, alegria é contentamento, alegria é prazer. Eu quero perguntar nessa noite: será que existe alguém no nosso meio que tem sinais de alegria neste lugar? Somente alguns. Eu vou perguntar e dar oportunidade para os demais. Será que nós podemos contemplar pessoas que expressam a alegria da sua salvação em Cristo Jesus nesse lugar? Aleluia.
Existem alguns roubadores de alegria no nosso caminho. O primeiro roubador de alegria, eles tentam matar os nossos sonhos. Talvez dizendo para você: isso não vai dar certo, você não vai conquistar, você não vai conseguir, é difícil demais para você, desiste desse sonho. São pessoas que muitas vezes o inimigo coloca em nosso caminho. A nossa vida é feita de projetos, a nossa vida é feita de sonhos. O homem que não sonha, o homem que não tem projetos, é um homem que está morrendo aos poucos. Nós precisamos viver de projetos e de sonhos. E muitas vezes, quando nós temos sonhos, temos projetos, o diabo coloca roubadores de alegria em nosso caminho para dizer: olha, é difícil demais para você, olha de onde você veio, olha quem é você, olha o seu histórico, olha quem foi seu pai, quem foi o seu avô, você não vai conseguir, isso é difícil demais para você. Isso aconteceu com José. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 37, versículo de número 5, que quando José contou o seu sonho para os seus irmãos, eles se voltaram contra ele. Quando José contou os seus sonhos para o seu pai, o seu pai guardou aquilo no coração, dizendo: esse menino, um dia eu vou me render a ele, me prostrar a ele. É assim que muitas vezes os roubadores de alegria fazem comigo e com você. Eles tentam roubar os nossos sonhos, matar os nossos projetos. Em Gênesis no capítulo 37, versículo 10 diz que quando José lhe contou o seu sonho para o seu pai o repreendeu. Talvez o inimigo tenha colocado roubadores de alegria no seu caminho, dizendo: olha, quando você conta o seu sonho, quando você compartilha o seu projeto, as pessoas repreendem você, ou se não repreendem, elas zombam de forma silenciosa, dizendo: você não vai conquistar isso, é difícil demais para você. Não são todas as pessoas que entenderão os seus planos, não são todas as pessoas que vão entender aquilo que Deus tem para você. Haverá muitos roubadores de alegria, criticando, repreendendo os seus projetos. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem pessoas que não vão compreender. Obrigado, irmã. Tem pessoas que não vão compreender onde Deus te chamou para chegar. Eu vou repetir isso. Tem pessoas que não vão compreender aonde Deus te chamou para você chegar. Talvez Deus te chamou para ir longe, meu irmão. Talvez o Senhor te chamou para ir muito longe, mas tem pessoas que estão ao seu lado, pessoas do seu convívio, roubadores de alegria, que nunca vão entender o que Deus quer fazer em você, através de você. Nós precisamos buscar direcionamento de Deus. Independente da situação, tenha sempre alegria. Independente do momento, independente da circunstância de vida, tenha sempre alegria. O inimigo vai colocar roubadores de alegria no seu caminho, vai. Eles podem vir de longe, eles podem vir de perto, eles podem estar dentro da nossa casa, mas uma coisa é certa: o mesmo Deus que te chamou e te colocou para viver esse momento, é o mesmo Deus que vai garantir a sua alegria, a concretização dos seus sonhos, dos seus projetos, porque fiel é o Senhor para garantir aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Os roubadores de alegria, eles tentam matar a essência da nossa alegria. Os ladrões de alegria não conseguem conviver com a sua felicidade. A Bíblia diz em 2 Samuel 6, versículo 16, que Mical, esposa de Davi, desprezou no auge da sua alegria. Davi, quando ele estava entrando, nós falamos anteriormente, com a Arca da Aliança em Jerusalém, a Bíblia diz que Mical, sua esposa, o desprezou. Sabe o que é isso, irmãos? São roubadores de alegria que tentam matar a essência da nossa alegria. Talvez você chegue regozijando, festejando, feliz da vida por algo que o Senhor te deu, por uma conquista pessoal, por uma conquista de um amigo, você conta aquilo, mas as pessoas não conseguem entender a sua felicidade. A Bíblia diz que Mical repreendeu Davi. Davi estava feliz, ele estava contente, porque a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava vindo depois de muitos anos ausentes, estava chegando novamente para Jerusalém depois de 20 anos, depois de 3 meses na casa de Obed-edom. Davi sabia da representação, Davi sabia da importância da Arca da Aliança, Davi sabia da presença de Deus.
E Davi ficou feliz, ele ficou alegre. Mas tem pessoas que não vão entender a sua felicidade. Tem pessoas que não vão conseguir estar na mesma dimensão que você. Mical não estava na mesma dimensão de Davi. Talvez você está hoje navegando em um patamar diferente. E tem pessoas que estão lá atrás porque elas não estão no seu patamar. E se elas não estão acompanhando você, se elas não estão lado a lado, se elas não vibram com as suas conquistas, elas também não vão entender aquilo que Deus está fazendo através de você. E a Bíblia diz que ela começou a desprezar Davi. Ela desprezou Davi. E os irmãos sabem da história. Por causa desse desprezo, por causa dessa essência de roubador de alegria que estava na vida de Mical, Deus a deixou estéril até o dia da sua morte. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem prazer na alegria. Deus tem prazer que você regozije. A palavra do Senhor nos diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Regozijar é se alegrar. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, independente da situação em que você está vivendo, se você está com problema na sua casa, com problema no seu casamento, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Se você está com problema financeiro, as coisas estão difíceis para você, não é para tristecer, não é para baixar a cabeça, é para regozijar, é para se alegrar, porque com a alegria haverá vitória, com a alegria haverá porta aberta, com a alegria nós vamos mover o coração de Deus para essa atmosfera e as coisas vão acontecer na sua vida. Não é para entristecer, é para alegrar. Aleluia. Os roubadores de alegria, eles tentam tirar o mérito das nossas conquistas. Os roubadores de alegria, eles têm memória curta. Eles não se lembram das renúncias, dos esforços e sacrifícios feitos em prol de uma conquista. As pessoas vão olhar para você pelo momento. Elas não vão te avaliar pelo percurso que você fez, pela sua trajetória para chegar em um local. É interessante, eu vi essa adolescente que estava ministrando aqui, a mesma de manhã que falou aqui. Essa menina é tremenda. Às vezes a gente olha para ela cantando e ministrando. Eu não sei a trajetória dela que a trouxe até o altar. Eu não sei qual foi a trajetória dela que gerou confiança no pastor para deixá-la. É uma adolescente, se não estiver enganado. Mas ela tem uma trajetória. Ela não chegou no altar por acaso. Ela não está aqui pegando o microfone com autoridade e ministrando como uma pessoa adulta por acaso. Ela tem uma trajetória. Talvez essa adolescente ela seja fiel na escola bíblica dominical. Talvez essa adolescente seja fiel no tocante a pagar preço diante de Deus, em ler a Bíblia, em se consagrar. E muitas vezes as pessoas só olham o momento. Nós não avaliamos a trajetória de alguém. Nós só avaliamos quando ela está no topo. Nós não avaliamos quando ela está lá embaixo, o percurso que ela fez para chegar até o momento que ela está agora. Os roubadores de alegria são assim, eles tentam tirar o mérito das nossas conquistas. Você se esforçou, você pagou preço, você abriu mão de situações, mas as pessoas só olham o momento, não olham as renúncias que você fez, não olham o preço que você pagou. Elas querem simplesmente criticar, olham simplesmente para o conteúdo, ou melhor, para o exterior, não olham para o conteúdo. E o Senhor nos chama a atenção em relação a isso. Quando entendemos que a nossa alegria, ela está no Senhor, todas essas coisas, elas perdem o poder. Todas essas acusações, elas perdem o significado. As pessoas podem tentar olhar para você e falar assim: olha, você está aqui porque alguém te ajudou, você está aqui porque alguém te deu uma mão. Tudo isso vai se tornar insignificante, sabe por quê? Porque o maior interessado em que você prospere, que você viva feliz, viva alegre, é o Senhor.
É o Senhor que te chamou um dia das trevas. É o Senhor que te chamou um dia lá do lamaçal de pecado. É o Senhor que te deu um banho de misericórdia. É o Senhor que ama você de forma incondicional. Por mais que as pessoas muitas vezes tenham virado as costas para você, dizendo: olha, eu não quero saber da tua história, eu não quero saber do que você fez. O Senhor é aquele que está conosco 24 horas. É o Senhor que zela pela sua conquista. É o Senhor que zela pelo seu triunfo. É o Senhor que trabalha para que você galgue patamares maiores, porque Ele te criou, meu irmão, para ser mais do que vencedor. Ele não chamou para ser apenas vencedor, Ele te chamou para ser mais do que vencedor. Aleluia. Existem alguns roubadores de alegria em nosso caminho. Esses roubadores nós podemos classificar como circunstâncias da vida. As circunstâncias da vida, muitas vezes, elas são os nossos roubadores de alegria. E a primeira circunstância da vida que rouba a nossa alegria é a perda de um ente querido. Quem nunca passou por isso? A perda de um ente querido. Tem como ficar feliz? Tem como regozijar quando perdemos um ente querido? É muito difícil. A morte é uma das coisas mais antigas que existem, e até hoje nós nunca acostumamos com ela. Todas as vezes que morre alguém, todas as vezes que um ente querido parte para a eternidade, nós lamentamos, porque nós nunca vamos acostumar com a morte. A morte não era para nós. Ela chegou no percurso do caminho. Ela nunca esteve nos planos de Deus. É por isso que nós não acostumamos. E a Bíblia diz no Salmo 90:10 que a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, mas o melhor deles é enfado e canseira. Nós somos pessoas, seres, que com o passar do tempo, nós sofremos o processo degenerativo. O que é o processo degenerativo? É quando as nossas células se envelhecem e começam a morrer. É quando nós começamos a ter lapso de memória. É quando nós não conseguimos lembrar tão claramente das coisas. É quando as nossas forças já não são tão intensas quando na idade de 30 anos, de 20 anos. Isso é o processo degenerativo, ele chega para todos. A Bíblia diz em João 11, versículo 33, Jesus vendo chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se de profunda e em espírito e perturbou-se. Deixa eu dizer uma coisa para você: os roubadores de alegria, eles não têm poder ao romper da noite. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a tristeza ou a consequência daquilo que os roubadores de alegria tentam causar em nós, elas podem durar apenas uma noite. Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, palavras que foram ditas para você, elas têm poder somente até a noite, porque ao romper do dia é uma nova história. Sabe o que eu quero dizer para você? Que você não pode ficar prostrado, chorando e lamentando aquilo que os roubadores de alegria tentaram causar na sua vida. Talvez aquilo entra para a noite, uma tristeza profunda, mas a palavra do Senhor nos assegura que o choro pode durar uma noite inteira, a tristeza pode durar uma noite inteira. Talvez você pode lamentar a noite inteira, mas há uma promessa: ao romper do dia, a alegria, ela vem pela manhã. Se você entendeu isso, adore ao Senhor nessa noite, porque Ele quer devolver a alegria que os roubadores tentaram roubar de você. Às vezes as pessoas tentam nos colocar em uma situação e não querem que nós saiamos de lá. Aleluia, mas agarre-se a esta promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. A tristeza, ela virá. A segunda circunstância da vida que rouba a nossa alegria é a preocupação, já caminhando para o final. O que é uma preocupação? A preocupação é uma ocupação antecipada para roubar a alegria através da ansiedade.
Nós estamos vivendo uma época em que nunca se teve tantas pessoas ansiosas como nesse tempo em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas vivem com ansiedade, muitas pessoas tomam remédios para dormir, muitas pessoas são impedidas de trabalharem por causa da ansiedade. E na verdade o que é o histórico de uma ansiedade? É uma preocupação. E o que é uma preocupação? É uma ocupação antecipada, é uma preocupação que não é cabível. Às vezes as coisas nem aconteceram ainda, mas a gente tem aquela preocupação antecipada. Será se o menino vai chegar no destino certo? Será se a viagem dele vai dar certo? Será que isso vai acontecer? As coisas nem aconteceram ainda e nós ficamos preocupados. Essa preocupação, que é uma ocupação antecipada, ela gera a ansiedade. E a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, a parte A: não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor, Ele traz para nós a receita de termos alegria e não vivermos ansiosos. Qual é a palavra do Senhor para nós? Ele diz de forma muito clara: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você vai preparar para casar? Não precisa ficar ansioso. Você vai fazer uma entrevista de emprego? Não precisa ficar ansioso. A enfermidade chegou? Não precisa ficar ansioso. Tem que pagar contas amanhã? Não precisa ficar ansioso. Por quê? Porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Olha para a pessoa que está do seu lado, irmãos, fala essa verdade, diga assim: olha, não se preocupe, o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará por você. Mas nós vamos confiar, não é entregar o nosso problema, a nossa preocupação e ansiedade nas mãos do Senhor, que tem roubado a nossa alegria, e depois tirar. É colocar, descansar no Senhor. O Senhor não falha, o Senhor não chega atrasado. Ele faz no tempo certo, Ele faz no momento certo, Ele faz na proporção certa. Então por que ficar preocupado? Por que deixar que a preocupação roube a nossa alegria? O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Nós precisamos aquietar, irmãos. A movimentação, ela não vai gerar alegria, ela não vai gerar recurso, ela não vai gerar tranquilidade. Sabe o que vai gerar tranquilidade em nosso coração? É quando nós aquietarmos e sabemos que o Senhor é Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele pode trazer para você nesse momento a alegria que muitas vezes o diabo tentou roubar, colocando problemas no seu casamento, colocando problemas no seu trabalho. O Senhor, Ele pode fazer a qualquer momento, mas você precisa confiar nele. Confia no Senhor. Quando confiamos em Deus e aquietamos o nosso coração no Senhor, nada nem ninguém pode roubar a nossa alegria. Aleluia. Confie no Senhor. O último roubador de alegria, para finalizarmos, é o amor ao dinheiro. O dinheiro é mais que uma moeda, é mamon, chamado por Jesus de Senhor. Jesus chamou o dinheiro de mamon, o senhor da vida de muitas pessoas. Muitas vezes mamon, o Deus do dinheiro, tem ditado a alegria ou a tristeza na vida de muitas pessoas. Mamon tem ditado o tempo na vida de muitas pessoas. Mamon tem ditado e tem trago as pessoas como seus escravos, porque fazem na hora dele. Nós vamos ter filhos, agora não podemos, porque não temos dinheiro, não temos recursos, não temos como providenciar isso. Nós temos que fazer uma viagem, agora não dá, vamos retardar os sonhos, os projetos, por causa do dinheiro, por causa da circunstância financeira. Muitas vezes Mamon tem tentado ditar tempos, momentos na vida das pessoas. É interessante que Mamon e as pessoas que adoram Mamon vivem em um consumismo desenfreado, muitas vezes. As pessoas consomem muito por causa do luxo, né? O luxo de um se tornou a necessidade pessoal do outro. Querem ter sempre algo melhor do que o outro por puro impressionismo. Hoje as pessoas são assim. Isso tem roubado a alegria de muitas pessoas quando elas olham para o projeto pessoal de alguém.
olha para a vida pessoal de alguém e vê que aquela vida pessoal, ela está prosperando, ela está indo, está deslanchando, e a vida da pessoa não está, a pessoa começa a se entristecer. O outro tem condições para fazer algo e eu não tenho. Ao invés de ficarmos felizes, ficamos tristes. Então, os roubadores de alegria nesse quesito de amor ao dinheiro têm imperado na vida de muitas pessoas. E é interessante, irmãos, que as pessoas muitas vezes vivem pelo consumismo. Mamon tem ditado como eles devem viver. E o que é consumismo? Consumismo é quando você compra o que não precisa com dinheiro que não tem, para impressionar que você não conhece. O consumismo, ele nos leva a fazer coisas que fogem da nossa compreensão, fogem da racionalidade. Você já viu uma pessoa que ostenta, uma pessoa consumista, uma pessoa que só é feliz quando ela compra, é um comprador compulsivo? Tem pessoas que são tão compradoras compulsivas que elas vão nas lojas, vão nos shoppings, mas elas não têm dinheiro, elas voltam segurando um saquinho, uma sacolinha, para falar para a sua mente que ela comprou alguma coisa. Sabe o que é isso? É consumismo. Consumismo. E o que é consumismo? Mais uma vez, é quando você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar quem você não conhece. Às vezes queremos comprar uma roupa bonita, um carro novo, trocar de casa. Não é porque nós precisamos, é para impressionar as pessoas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque quando isso não acontece, quando não há como acontecer naquele momento, as pessoas, elas têm entrado em uma profunda crise de ansiedade e de tristeza. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. O dinheiro não é problema. Fala para a pessoa que está do seu lado. Dinheiro não é problema. O problema, fala para ele, o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é que é o problema. Quando nós amamos o dinheiro mais que Deus. Por que Jesus falou muito mais sobre finanças, sobre negócios, do que propriamente sobre fé e salvação? É porque Jesus precisava de dinheiro? Não. É porque Ele queria mostrar aonde estava o nosso coração. Nós precisamos sinalizar para Ele onde está o nosso coração. Tem pessoas que são felizes quando olham para a conta bancária e vê o dinheiro lá. Tem pessoas que demonstram alegria quando querem comprar uma roupa e podem comprar. Mas tem pessoas também que são ao contrário, que ficam numa profunda tristeza quando não conseguem comprar aquilo que Deus está dizendo para você no momento, não é para comprar, não é para ter. E nós vamos aprender isso. Se você é filho de Deus, Deus sabe daquilo que você precisa, Deus sabe daquilo que você necessita, e na hora certa o Senhor vai abrir as portas e as coisas vão acontecer. Mas precisamos aprender a confiar no Senhor, precisamos aprender a viver na dependência do Pai. E eu finalizo aqui citando o texto que está no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 e 18, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que a oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta está dizendo aqui, olha, independente, faltou tudo, eu não tenho nada, as coisas, os recursos sumiram tudo, há enfermidade, há escassez, há doença, há problemas, mas nada disso, segundo o profeta, é uma consequência, é um empecilho, é algo que pode roubar a sua alegria. Independente do momento em que você viver ou que você estiver, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Diga com autoridade: a vossa alegria ninguém vai poder tirar. Levanta a sua mão direita em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você está com o coração apertado, talvez você está com o coração triste, talvez aquele senso de alegria incontida no seu coração, de adorar ao Senhor, de estar na casa, na presença dEle, no dia a dia acabou, esvaiu.
Talvez aquilo que sustenta a sua alegria sejam outras situações. Há uma inversão de valores, mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você vai voltar à essência. Você vai voltar à essência. A alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a tua força. Independente do momento e da situação que você estiver vivendo, você vai ter prazer em se alegrar no Senhor. Ele é a razão da tua alegria. Ele é a fonte da tua alegria. Ele é a razão, Ele é a existência daquilo que nós podemos ter e viver nele. A alegria do Senhor será a tua força. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa os zombadores de alegria que têm se levantado contra a tua vida, contra a tua família, tentando apagar, matar aquilo que o Senhor conquistou por ti e em ti. Eu profetizo nessa noite: haverá um tempo de regozijo, haverá um tempo de alegria, haverá um tempo de prazer proporcionado pelo Espírito de Deus à tua vida. Haverá alegria de servir ao Senhor, haverá alegria de estar na casa de Deus. Haverá um tempo de restituição de alegria na tua vida. Independente do momento, independente da situação, você vai se alegrar no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a razão da nossa alegria. Se você tem Cristo no teu coração, minha irmã, você tem tudo. Se você tem Cristo na tua vida, meu irmão, você tem tudo. Eu quero convidar você a se colocar sobre os seus pés nessa noite e orar comigo agora. Ore comigo agora. O dono da alegria, Ele está aqui nessa noite. O dono da alegria está aqui para restituir aquilo que o inimigo tentou roubar de você. Aleluia, mas não vai conquistar, não vai conseguir, porque o Senhor, Ele é o autor da nossa alegria. Independente, aleluia, daquilo que as pessoas dizem, daquilo que as pessoas fazem, do momento de vida em que nós estamos vivendo, aleluia, o Senhor é a nossa alegria. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, trancados, sentindo as dores dos açoites, mas nem a prisão, nem os açoites, nem as dores, nem a iminência da morte puderam roubar a alegria incontida que eles tinham no Senhor. E sabe qual foi o resultado? Eles começaram a celebrar, eles começaram a cantar hinos de adoração. Ei, meu querido, só canta quem é alegre, só canta quem é feliz, só canta quem tem certeza da salvação. Eu quero desafiar você nessa noite: o Senhor é o motivo da tua alegria. Se alegre no Senhor, aleluia, festeje, celebre. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus no coração tem tudo. Comece a orar agora. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Começa a regozijar nessa noite. O Senhor vai trazer alegria. Se você não tem palavras para expressar, cante, exalte. A alegria vai vir, a alegria vai chegar. Ela é maior, ela é melhor. Aleluia, a fonte de alegria está neste lugar. Ele vem pela manhã. Creia. Oh Deus maravilhoso e tremendo, restaura a alegria, restaura a alegria. Hoje é noite de festa, festa é sinônimo de alegria. Eu creio. Oh, cante, declare nessa noite. Ainda que a figueira não floresça, eu profetizo, recebe alegria, recebe alegria. O Espírito Santo está tocando no teu coração agora. O Espírito Santo está tirando a tristeza agora. Todavia me alegrarei. Recebe a alegria do Senhor, recebe a alegria do Senhor. Oh, aleluia. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a fonte da nossa alegria. Oh, nada nem ninguém tem poder de roubar a alegria que o Senhor conquistou por nós, a alegria da salvação. E ela é importante, ela é importante, ela é importante. Ela é tão importante que Davi fez uma oração, e essa oração ficou registrada no Salmo 51, versículo de número 12. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação.
Se você perdeu, clame ao Senhor nessa noite. Se você perdeu, clame ao Senhor nessa noite. Clame ao Senhor nessa noite, para devolver, restituir a alegria da salvação que foi perdida. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Você vai sair daqui transformado. Ainda que a figueira cante ao Senhor. Verbalize agora a sua alegria. Exteriorize a sua alegria. E o produto da oliveira, toda a alegria do Senhor é a nossa força. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto, Deus vai restituir. Deus vai restituir. O Senhor vai restituir. Todavia me Restaura, Deus, restaura, Senhor. Levante a sua mão direita para o céu. Repita comigo assim: Senhor. Levante a sua mão direita e repita comigo: Senhor, a minha alegria, ela não está no nível terreno. Diga: a minha alegria, ela não está condicionada às minhas conquistas, à minha vida financeira, à minha vida física. Diga: a minha alegria não está condicionada aos meus relacionamentos. Diga com autoridade: a minha alegria, ela está no nível maior. Ela não vem da terra, ela vem do céu. Ela não vem de homem, ela vem de Deus. A minha alegria ninguém poderá tirar. Se você entendeu, adore ao Senhor nessa noite.